Boa noite, pessoal. Boa noite, Brasil. Mais uma vez estamos aqui no nosso canal para um grande bate-papo, tá? Para a gente conversar aí sobre legítima defesa ou defesa pessoal. Primeiramente, a pergunta: são a mesma coisa? Não são a mesma coisa? Existe diferenciação? E aí a gente vai bater um papo aí sobre aquilo que, em regra, gera uma certa polêmica pela falta de entendimento. Mais uma vez, vamos analisar um vídeo para que nós possamos entender como é que funciona isso, então, na prática. E que para você, por exemplo, não seja preso em flagrante, tá? Por quê? Porque é uma situação extremamente complexa, que muita coisa que a gente vê na internet, principalmente em post, que a gente vê em post por aí, que gera uma certa discussão. Como é que eu faço essa diferenciação? Justamente para que você possa, na hora H, pensar na sua reação e reagir da melhor maneira possível, tá? A vida é única e tem valor inestimável. Não confie na sorte como proteção. Presta atenção nisso, porque isso é muito importante. E entender a legítima defesa vai te propiciar vários pontos que são muito importantes para a sua vida. Eu já vou aqui fazer um disclaimer para você entender que eu não falarei do meu posicionamento, eu direi uma análise técnica, em linguagem simples, bate-papo, apesar de eu ser professor de Direito Processual Penal. Aqui nós não vamos falar de jargões jurídicos, de algo complexo e maçante, não. Nós vamos mostrar o vídeo, mostrar o caso concreto, eu vou explicar a legítima defesa, explicar a defesa pessoal, para que você faça essa diferenciação e aplique na sua vida, se necessário for, tá? Então, presta atenção que fazer essa diferenciação é muito importante, tá bom? E a gente vai começar fazendo uma análise desse vídeo aqui, ó. Esse vídeo aqui que a gente vai analisar ao final, quero que você vá pensando nele, para que você coloque a sua opinião quando eu pedir aqui, tá? Que vídeo é esse, afinal de contas? Ó? Presta atenção. Opa, virou. Vamos lá, vamos botar esse vídeo para rodar. Ó, empresário é preso por matar assaltante, bandido que invadiu sua casa para roubar, tá? Olha aí que interessante, ó. O que aconteceu aí, ó? O bandido tá ali morto, tá bom? O empresário estava do lado de dentro da casa e o bandido já aqui fora com a moto. De lá, o empresário atirou e matou o bandido. E por isso foi preso em flagrante. A dúvida é grande. O que ele deveria ter feito? Já vou passar o vídeo completo para vocês com áudio. O que ele deveria ter feito, então, para não ser preso em flagrante? Ou melhor, ele poderia ter agido assim? A história é simples, a gente vai ver o vídeo completo ao final. É muito simples, tá? O indivíduo estava lá, de repente ouviu o alarme, alguém gritou, bandido, viu do lado de fora o bandido com a moto, foi lá e efetuou os disparos. Um disparo, matou o bandido, o policial chegou e o prendeu em flagrante. E aí? Como é que funciona? Ele agiu certo, agiu errado, ele poderia defender o patrimônio daquela forma, não poderia? O delegado agiu certo, agiu errado, deveria prender em flagrante ou não deveria? Então, essas são questões que nós temos que efetivamente analisar, tá bom? Nós temos que efetivamente analisar. E para fazer essa análise efetiva, tá? Opa, peraí. Para fazer essa análise efetiva, certo? É muito importante, a partir do entendimento da prática, você consiga necessariamente aplicar em uma situação concreta. Isso é que é importante, tá? Você aplicar em uma situação concreta. Isso que é importante. Por que aplicar em uma situação concreta? Porque na hora H, tudo é muito fácil. Você diz, eu mato, eu faço, eu isso, eu aquilo. Mas e se você for preso? E o que você faria para não ser preso? Você fugiria? Depois descobriu-se que essa arma era ilegal. E aí? Poderia-se usar uma arma ilegal para a legítima defesa? Eu posso usar a minha arma do CAC para a legítima defesa? Posso ou não posso? E aí, o bandido está pulando o muro. E você tem uma arma lá que não é para defesa, que é como colecionador, como atirador, como caçador. Você pode usar essa arma? Então, é isso que nós estamos aqui para discutir, tá? É isso que nós estamos aqui para discutir, certo? Então, o que nós queremos, afinal de contas? Colocar esse ponto para que você possa entender se efetivamente existe a possibilidade de se realizar esse tipo de situação, tá? Esse tipo de situação, para quê? Para que as pessoas possam, então, se defender de verdade. E qual a importância disso? Ora, saber como agir.
é importante de verdade entender a diferença de legítima defesa e defesa pessoal. Não são as mesmas coisas. Não são. Não adianta, tá? E esse vídeo, de novo, não é sobre conceitos complexos. Ele vai versar especificamente sobre fatos reais aplicados à técnica, porque eu sou professor de Direito Processual Penal. Vamos lá, então, continuando. Por que esse vídeo é importante? Porque entendendo a legítima defesa e os limites que ela impõe, o cidadão, para se defender, ele vai saber quando agir, quando deixar de agir, como agir e o que fazer para não ser preso em flagrante. O que fazer para não ser preso em flagrante? Pois é, arma ilegal. E aí já vem a minha pergunta. Com a arma ilegal, eu posso me defender? É caracterizada a legítima defesa? Sim ou não? Com a arma ilegal. E aí, você tem uma arma ilegal em casa. O bandido está entrando, vai te matar, vai matar a sua família. O que você faz? Você pode atirar nele com essa arma e mesmo assim configura a legítima defesa? É um assunto importante. Porque na hora a gente diz assim, ó, o que eu vou fazer? Vai acontecer? Calma. Vamos analisar esse todo para que nós possamos entender os porquês. Porque os porquês são muito, muito, muito importantes. Tá bom? Vamos lá. Pontos importantes aqui que eu vou fazer em relação a essa live, um disclaimer muito importante para você se ligar. Tá bom? Então, primeiro ponto aqui, ó. As orientações desse vídeo pressupõem uma ação legítima, tá? Se você está pensando em agir de forma ilegítima, não é o seu lugar aqui esse vídeo. Ou seja, um cidadão de boa-fé buscando se defender de uma agressão injusta e criminosa, como, por exemplo, abordagem na rua, um meliante armado, ou ainda ter a sua propriedade invadida, ou defender-se de uma injusta agressão, que é a definição técnica aí para que a agressão seja considerada na legítima defesa. Todo mundo entendeu? Então vamos lá para o próximo ponto, que é muito importante você entender o seguinte, ó. O que é a legítima defesa, que é o que nós vamos entender num primeiro momento. O que vem a ser a legítima defesa? Você sabe? Então, eu vou falar aqui em palavras simples, usando a letra da lei, mas em palavras simples. Depois nós vamos retornar para o vídeo para analisar o vídeo completo e o que o indivíduo deveria ter feito, não teria ou não ter feito, certo? E quem está certo e quem está errado, porque afinal de contas o delegado prendeu um cidadão de bem em tese em flagrante que estava ali defendendo seu patrimônio, tá? Vamos lá, então. Vamos para o próximo ponto, que é entender o que é a legítima defesa. Para entender a legítima defesa, vou explicar rapidamente o que é um crime. Você pode pensar assim, ó, mas eu sei o que é um crime. Eu sei o que é um crime. Calma. A definição técnica de crime é importante se entender para entender a legítima defesa. Então, crime é um fato típico. O que é um fato típico? Um fato descrito na lei, como uma infração penal. Exemplo, matar alguém, que é o que nós estamos falando aqui. Matar alguém é um crime. Mas existem situações em que você pode matar alguém, isso não ser crime. Porque, veja, se alguém matar alguém só lendo a letra da lei, é crime, pronto, acabou. Mas eu tenho vários elementos que têm que ser agregados ali para que essa conduta seja efetivamente um crime. Porque um crime, ele tem que ter 3 elementos, segundo a teoria tripartite. Preste atenção. Ó. Um crime, ele tem que ser um fato típico, ou seja, tem que estar tipificado na lei. Matar alguém está na lei, está lá no 121, tá? Mas só que ele tem que ser também, presta atenção nesse elemento, antijurídico. Como assim antijurídico? Ele tem que ir contra o ordenamento jurídico, ou seja, o nosso ordenamento jurídico, a lei, ele não pode aceitar essa conduta. E existem situações que você comete um fato típico, mas a antijuridicidade é excluída. Como assim excluída? Conforme o artigo 23 do Código Penal. Então, veja aqui, eu tenho fato típico, antijurídico e culpável. Esses são os 3 elementos da teoria tripartite. O fato típico, descrição na lei. A antijuridicidade é ir contra o ordenamento jurídico, tá? E a tipicidade, que eu não preciso analisar agora. Mas existe alguma forma de eu cometer um fato típico sem que seja antijurídico? Sim, quando você está acobertado por uma das excludentes de ilicitude. Nesse caso, a legítima defesa. Então, você mata alguém, mas esse fato não é antijurídico, porque a legítima defesa exclui a antijuridicidade. Só tem a legítima defesa? Não, tem legítima defesa, estado de necessidade, estrito cumprimento do dever legal e o exercício regular de direito. São 4 excludentes de ilicitude. Se você cometer um fato típico dentro de uma dessas excludentes, exclui a antijuridicidade e não é considerado crime. Guarde essa informação, porque ela é muito, muito, muito importante para a gente entender lá no final, tá? Então, vamos lá então para o que interessa. Definição do que é legítima defesa. Porque eu tenho que entender o que é a legítima defesa, tá? Olha o que diz o Código Penal. Não há crime
ou seja, não é considerado crime. Quando o agente, ou seja, quem pratica, pratica o fato em estado de necessidade, em legítima defesa, em estrito cumprimento do dever legal ou no exercício regular do direito. Mas então é importante, peraí, o bandido está entrando. A lei diz que se eu matá-lo em legítima defesa, eu não cometo crime. Eu cometo um fato típico. Mas esse fato típico não é considerado crime, está descrito na lei. Matar alguém, eu matei alguém, fui lá, atirei. Mas não é considerado crime porque exclui a antijuridicidade. Só que qual é o detalhe? Para que haja exclusão da antijuridicidade, eu tenho que entender os elementos da legítima defesa e essa minha conduta tem que estar enquadrada nesses elementos. Aí é que a porca torce o rabo. Porque as pessoas fazem a confusão, certo, da defesa pessoal com a legítima defesa. E não tem nada a ver uma coisa com a outra. Nós veremos que a defesa pessoal são aquelas condutas que você toma para se defender, e em algum momento isso pode ser em legítima defesa. Tá? Então você precisa entender esses elementos para que você possa, na hora, não, por exemplo, cometer um excesso e incorrer em crime. Tá bom? E o que vem a ser a legítima defesa, então? Todas as definições também estão na lei, tá? Todos os elementos também estão na lei. Vamos lá para a gente entender o que vem a ser legítima defesa, tá? Presta atenção no que eu vou dizer. Ó. Legítima defesa. Artigo 25 do Código de Processo Penal. Entende-se em legítima defesa quem, usando moderadamente dos meios necessários, repele injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. E agora o que nós vamos fazer? Nós vamos analisar cada um desses tópicos para que nós possamos entender se conseguir enquadrar a minha conduta dentro da legítima defesa. Tá? De novo, prático, direto, objetivo, vamos analisar um caso no final, justamente do empresário que matou o bandido roubando sua moto e foi preso em flagrante pelo delegado. Ao final, quero que você me diga se o delegado agiu certo, se o indivíduo que matou agiu certo, o que você faria? É muito importante você se colocar na situação. Por quê? Porque isso pode acontecer com você, principalmente se você tem uma arma em casa. Eu ando armado. Eu tenho uma arma em casa. Tá? Eu tenho uma arma em casa. Isso pode acontecer comigo hoje à noite. Agora. Assim que terminar aqui, pode entrar alguém e pá! Dar um tiro em alguém. Certo? Dar um tiro em alguém. Vamos lá, continuando então. Eu reorganizei os elementos da legítima defesa, porque lá na letra da lei fica meio confuso, né? E vou explicar cada um desses elementos bem rapidinho para que você possa entender. Tá? Quais são esses elementos, então, da legítima defesa? Presta atenção. Entende-se em legítima defesa quem? Repele injusta agressão. Até aí está tranquilo. Por que injusta agressão? 2 pontos para injusta agressão. Aquela agressão que você não provocou. Se você não provocou, a agressão é injusta. Você está aí na sua casa, o bandido entrou aí na sua casa para roubar. Você provocou? Não provocou. Ou ainda, detalhe, desde que, melhor dizendo, não esteja prevista em lei. Como assim prevista em lei? Quando se a polícia bater na sua porta para cumprir um mandado de prisão durante o dia, é uma agressão, uma invasão ao seu domicílio. Porém, está prevista em lei. Então, você não pode reagir e não vai ser considerado legítima defesa. Entendemos? Se a polícia militar te abordar para te dar uma geral e você reagir, ora, está prevista em lei a possibilidade de fazer a abordagem, de fazer a revista. Então, apesar de ser uma agressão à sua liberdade, você não pode reagir. Você até pode reagir, só não vai conseguir alegar legítima defesa, entendeu? Então, o que é injusta agressão? Aquilo que você não provocou, certo? Primeiro ponto. E aquilo que está previsto em lei. Até aí, tudo bem. Você está na sua casa, de repente entra alguém, opa! A agressão é injusta. A invasão ao meu bem jurídico, que é a minha inviolabilidade do domicílio, é injusta. A agressão ao meu familiar, tentando me matar meu familiar, é injusta. Até aí, tudo bem. Tranquilo? Vamos para o próximo ponto aqui, ó, que é muito importante também, tá? Segundo ponto. Atual ou iminente. Opa! A agressão, ela tem que ser atual ou iminente. Tem que estar acontecendo ou prestes a acontecer. Não existe a vingança nesse caso. A vingança não é enquadrada pela legítima defesa. Exemplo. Você está andando na rua, você é criança, mas você de repente você vê seu irmãozinho brigando. O piá está quebrando seu irmão na porrada. Situações de legítima defesa. Você chega, ele está batendo e você chega na porrada, quebrando. Na voadora. Legítima defesa. Porque ele está fazendo. Ou então ele vai bater. Antes de bater, você chega, voadora. Legítima defesa. Agora, se ele está batendo, quebrou a cara do seu irmão. Você chegou. Ele viu você, saiu correndo. Você sai atrás e bate lá na frente. Não é mais legítima defesa. Aí é vingança. E a vingança não se enquadra na legítima defesa. Você entendeu?
Esse entendimento é muito importante, porque as pessoas... Outro ponto importante, hein? Eu estou falando aqui do que diz a lei, não é minha opinião, não. Então não adianta, você está defendendo ladrão. Esses dias eu fiz um vídeo como esse, cara, você defende ladrão. Eu falei, não, cara, estou fazendo análise. Eu não quero que você seja preso, tá? Por quê? Porque esse delegado, por exemplo, ele foi execrado e ele não estava errado, não, viu? Eu vou provar para vocês que ele não estava errado, não. Não estava errado. E não é pela conduta do indivíduo, é pelo entendimento. Porque ao final eu vou te dar o bizu de como não ser preso em flagrante numa situação como essa. E não tem nada de legalidade. É só você conhecer o direito. Tá? Porque as pessoas não conseguem entender que o que importa é você fazer o que é certo. Não adianta o que você acha. Então você tem que lutar contra o ordenamento jurídico. Você tem que falar com o seu deputado. Deputado, eu quero a mudança do Código Penal. Eu quero a mudança do Código Penal. Eu quero que coloque, por exemplo, a legítima defesa pré-ordenada, para que eu possa antecipadamente resolver o problema. Isso é contra isso que a gente tem que lutar. É por isso que a gente tem que lutar, melhor dizendo. E não você, na hora, brabo, não sei o quê, e aí eu faço, eu aconteço. Não, minha gente, calma. A gente tem que agir de forma técnica, tá? Você que anda armado tem que agir na legalidade com consciência. Ou então você pode acabar preso. Fazer o quê? E a arma ilegal, pode usar para legítima defesa ou não? Já vou explicar para vocês. E a arma do CAC, pode usar? Já vou explicar para vocês. Então, a agressão tem que ser atual, acontecendo ou iminente. Passou, não cabe mais legítima defesa. Cabe outras medidas, mas legítima defesa não cabe mais. Vocês estão entendendo? Sim ou não? E, de novo, aqui eu não estou a favor nem contra nada. Só estou fazendo uma análise jurídica da situação. Tá bom? Só que de forma prática. Certo? Vamos lá, então. Próximo ponto, então. Ó. Já vimos o que é injusto, o que é atual e iminente. Certo? Próximo ponto importante. Há direito seu ou de outrem. Que direito? Qualquer direito. Direito à propriedade, direito à vida, seu e de outra pessoa. Então, eu posso atirar alguém. Meu vizinho está para ser morto. Lá o bandido. Eu estou aqui com minha arma de prisão. Eu posso atirar um tal bandido? Pode. Você está defendendo o outro. Também é legítima defesa. Só que legítima defesa de terceiros. Tá? Esses dias alguém perguntou aqui na live. Eu estava vindo, se o meu pai for assaltado e estiver no carro da frente. Desce e resolve, meu irmão. Legítima defesa de terceiros. Tá? De terceiros. Então, tanto seu quanto de outrem, tá? Agora que vem um ponto muito problemático, inclusive para a interpretação do nosso ordenamento jurídico, tá? Isso aqui é complicado. Usando moderadamente os meios necessários. Primeiramente, o que significa moderadamente? Até cessar a agressão. E que seja compatível. Presta atenção que eu tenho bem jurídico e bem jurídico. Tá? Eu vou cercear, eu vou violar um bem jurídico, eu vou matar alguém, tirar a vida de alguém, por outro bem jurídico. E esse bem jurídico tem mesmo hierarquia? Então tem que haver proporcionalidade. É por isso que, em regra, o patrimônio não justifica a morte de alguém. Em regra, tá? Tem que ter a mesma hierarquia, tem que ser vida contra vida. Isso quer dizer que se o bandido entrar na minha casa, eu tenho que perguntar para ele, e aí, cara, você só vai roubar ou vai me matar? É claro que não, cara. Se entrar na minha casa é tou. Porque eu presumo que ele pode me matar. É claro que não. Agora, ele de costas pulou o quintal. Se eu ainda atirar nele, aí já é outra história. Entendemos? Aí já é outra história. Agora, veja, não é necessário que você, como leigo, como cidadão, tenha aqui na hora, será que ele vai me matar? Será que não vai me matar? Se você tem o temor pela sua vida ou a vida da sua família, vai lá, mano. Tontou. Agora, uma coisa é o bandido entrando, outra coisa é o bandido saindo. Se ele já estiver do lado de fora do seu quintal, porque, veja, tudo isso é interpretação das autoridades. E cada elemento pode trazer um nível de interpretação. Cada elemento vai te trazer e ajudar na interpretação, tá? Bandido dentro de casa é uma coisa, fora de casa é outra, tá? Bandido com tiro na cabeça, na nuca é uma coisa, no peito é outra. Então, são vários elementos que serão levados em consideração, tá? O bandido estava armado também, você não tem obrigação de saber se ele estava armado. Se tiver vulto na minha casa à noite, mano, é tou. Depois eu vejo o que é. Por quê? Eu não vou esperar que ele esteja armado. Se ele estiver armado, melhor ainda. Tá? Melhor ainda. Todo mundo está entendendo
Então, essa aplicação prática é que falta para nós, esse conhecimento prático, de saber o que na hora fazer ou não fazer. Tá? O que na hora eu vou fazer ou não fazer. Então, o que é moderadamente é para fazer cessar a agressão. Outra coisa, se o juiz perguntar, você atirou para quê? Eu atirei para cessar a agressão. Se ele morreu, é outra história. Infelizmente, o meio que eu tinha para me defender compatível para contra o bandido era a arma. Era a arma. Se eu tivesse raio nos olhos, eu soltava raio. Se eu tivesse uma varinha mágica, eu paralisava o indivíduo. Mas eu tenho a minha arma. Então, eu atirei nele para cessar a agressão, para defender a mim e a minha família. Eu não atirei para matar. Tanto é que nós vamos ver depois que é muito legal você chamar o SAMU, tá? Muito legal você chamar o SAMU. Depois a gente vai conversar sobre isso ao final, para que nós possamos entender o que se faz e o que não se faz. Tá? O que se faz e o que não se faz. Vamos lá, então. Continuando aqui, moderadamente, os meios necessários. Aqui sim, meio necessário. Se é uma pessoa que vem te matar, você vai usar os meios necessários para repelir a agressão. E aí eu te pergunto, o indivíduo com uma faca, ou eu tenho que deixar a arma de fogo e pegar a faca? Um indivíduo com um porrete, ou então um indivíduo sem nada, mas com 3 metros de altura, contra uma mulher, certo? Será que ela precisa... Aí o conceito de paridade de armas. Só que essa paridade não é objetiva, não é arma contra arma. É arma que possibilite defender o bem jurídico. Por exemplo, uma faca é infinitamente mais perigosa do que uma arma de fogo. Se o cara vem com uma faca para cima de mim a pequena distância, eu mantenho a distância, abro a distância e largo o fogo nele. Porque a faca é muito mais perigosa. A gente vai gravar um vídeo aqui sobre isso. Tá? A faca é infinitamente mais perigosa. Mas, infelizmente, os nossos magistrados, o Ministério Público, muitas vezes não entende isso. Eu vou fazer uma live aqui, uma entrevista com o promotor de justiça, justamente para a gente discutir isso, que é o cara que acusa, meu irmão. Faca também é arma letal. E é mais letal que uma pistola. É mais letal que uma pistola. Tá bom? Eu vou provar isso para vocês aí em outros vídeos. Todo mundo entendeu, então, até aqui? Então, o que eu tenho que fazer? Moderadamente os meios necessários. Um outro problema é a quantidade de tiros. Até pouco tempo atrás, existia a ideia do tal do double tap. 2 tiros, tou. Tá? A técnica policial, então não dá na hora H, infelizmente o efeito filme é muito ruim, não dá para na hora H você ficar... Não, meu irmão. Eu vou atirar quantas vezes for necessário até cessar a agressão. Depois eu respondo e respondo tecnicamente. E a técnica policial já aboliu o double tap. Já aboliu essa história de 2 tiros. É quantos tiros forem necessários. Tou, até cessar a agressão. Por quê? Porque uma mulher, por exemplo, atirando com a 380, certo? Ela vai dar quantos tiros necessários para parar o cara? Se o cara for grande, se o cara estiver drogado. Então, nós já tratamos aqui, vamos tratar do que faz o indivíduo parar efetivamente, tá? Que o tal do poder de parada, o stopping power, que não existe essa porra. Para arma de baixa energia não existe stopping power. E a quantos tiros forem necessários, tá? Entendemos até aí? Sim ou não? Então, vamos agora voltar para o vídeo, tá? Para que nós possamos entender aqui exatamente como as coisas aconteceram, tá? Vou passar o vídeo aqui bem rapidinho. Talvez eu adiante aqui um pouquinho, só para vocês entenderem, e depois a gente volta para discutir, diante desse conhecimento, aplicando agora na prática. Depois eu vou falar a diferença da defesa pessoal. O que é a defesa pessoal e por que a legítima defesa pode, em alguma conduta, se enquadrar na defesa pessoal, tá? O que acontece aqui, então, certo? Deixa eu passar aqui. Cadê? Aqui, tá? Vamos lá. Ontem, a Polícia Militar chegou quase na hora da ocorrência. O assaltante baleado já estava sendo procurado no Pineville, em Pinhais. Ele estava roubando. Vou narrar aqui rapidinho, casas da vizinhança. Tá? Olha lá o indivíduo morto. O empresário estava apenas com a O empresário está aqui, ó. da casa dele. Ele lá de cima atirou no bandido saindo. Lá de cima atirou no bandido saindo. Segundo um amigo, deu tá? alerta. Reinaldo, estão levando. Aí o que acontece? E aí vem o indivíduo foi preso, tá? Foi preso. Vou adiantar aqui, porque o importante a partir de agora é a entrevista com o delegado. Encontrou-se, o bandido era bandido mesmo, tá? Tinha mandado de prisão em aberto. Jonathan Zambon era o bandido, e também certo? Um assaltante. E foi encontrado lá drogas com esse cara, ou seja, era bandido de verdade, não tinha essa de inocente. Tá? Só que aconteceu, ó, o cara morto aí, o delegado está explicando aqui, ó, por que prendeu em flagrante. Que ele tá? cometeu
se amolda ao artigo 121 do Código O Penal. repórter tenta colocar ele em xeque, ele responde certo, mas com os argumentos que errados. a lei me determina. Tá? A lei... Eu não coloquei o áudio aqui para vocês, né? Próxima vez eu vou colocar. Aqui, homicídio. Ele está explicando que ele prendeu em flagrante pelo crime de furto da motocicleta. Foi. Questiono sobre a legítima defesa e o direito que o empresário tem de defender o próprio patrimônio. A questão foi o distanciamento do fato. A moto estava na rua, tá? Ele fez uma primeira advertência, voltou para o interior da sua casa, se armou, o cidadão ainda estava ali na frente da moto e ele fez o disparo. Tá? Para se ter a legítima defesa, é importante que a gente coloque o quê? Agressão atual e iminente. Mas ele não estava sobre ele não estava sendo agredido. Não, mas ele estava defendendo o patrimônio dele, não era? O patrimônio dele. A moto já estava do lado de fora. A moto, tá? Ele poderia simplesmente o quê? Armado, render o cidadão. O delegado é desafiado a ficar do outro lado. E se fosse ele a vítima de assalto? Primeira coisa que eu ia fazer, eu ia ligar para as forças de segurança. E ia atirar nele, o senhor é delegado? Dentro da minha casa? No quintal, a mesma cena. Dentro da minha casa, eu ia rendê-lo. Eu ia dizer que eu sou policial, você está preso. Mas o delegado não é o empresário. E Reinaldo permanece preso em Pinhais. Opa! E a pergunta é, vou perguntar novamente. A pergunta é, o delegado agiu corretamente? Veja, legalmente corretamente, tá? Não é conforme as nossas convicções, porque o pai de família e tal, eu tenho as minhas convicções também. Tá? Eu tenho as minhas convicções. Agora, o delegado tem que agir conforme a lei, tá? E aí a minha pergunta, o delegado agiu segundo a lei ou não? Tá? O indivíduo já estava do lado de fora, certo? O indivíduo já tinha pego a moto, já estava de costas, e aí? Coloca aí no chat. Isso é um desafio, tá? Agora, de novo, não é pela paixão, não, tá? Ah, é porque o pai de família, eu concordo, também fiquei indignado com a prisão do rapaz, tá? Eu também fiquei indignado. Então, coloca aí se o delegado agiu ou não agiu corretamente, tá? Sim. Segundo a previsão legal do Código Penal. Então, o Lucas foi lá e se posicionou. É isso aí, tem que se posicionar. Eu vou explicar por que o delegado agiu corretamente e vou explicar para você como não ser preso em flagrante. E não tem nada de legalidade. É dentro da legalidade, tá? Como é que eu não vou ser preso em flagrante? Dentro da legalidade, tá? Sempre dentro da legalidade. Então, sim, ele agiu corretamente, o delegado. Por quê? O delegado agiu corretamente, mas não por esse motivo. Lembra que o crime é fato típico, antijurídico, culpável? Quem é que analisa isso? Quem é que diz que se houve legítima defesa ou não? Não pode ser o delegado. O nosso ordenamento jurídico não permite que o delegado analise a legítima defesa. É aí que está o pulo do gato. No nosso ordenamento jurídico, o delegado só analisa a tipicidade formal. Se o fato parece com um crime, ele tem a obrigação de prender em flagrante. É óbvio que tem delegado que mata no peito e não prende, mas ele não está agindo conforme o ordenamento jurídico e ele pode ser punido por isso, inclusive com crime de prevaricação. Então, o delegado chegou na cena, presta atenção que isso é essencial. Chegou na cena do crime, tem um indivíduo morto, certo? Tem um cidadão ali com a arma na mão, ele pode prender em flagrante, porque ele não analisa a legítima defesa. O delegado não tem essa competência, não competência de inteligência, tá? Mas competência, o poder de analisar. O ordenamento jurídico não permite. Se não permite, ele prende em flagrante. Vocês conseguiram entender? Sim ou não? Ah, mas isso é ruim. Ah, então a gente vai discutir isso de outro jeito. A questão é, o delegado não analisa. Quem analisa, então? O juiz. Tanto é que em 24 horas tem que se promover o que é? Audiência de custódia. A juiz chama o indivíduo lá em 24 horas e diz, e aí, meu filho, por que você atirou? Ah, foi assim, assim, assado. Rapaz, parece que isso é legítima defesa, viu? Liberdade, parabéns. Só que é lógico que já é uma afronta a prisão em flagrante, de qualquer jeito. Já é uma afronta a prisão em flagrante. O ideal é que o indivíduo não fosse preso em flagrante, quando se comprovasse a legítima defesa. Mas o delegado não pode fazer isso. Tá? Quem analisa?
o juiz da audiência de custódia. Se tivesse num sistema decente, a pessoa estaria lá, preso, horrível, tal, mas num lugar decente, iria para a audiência de custódia, e na audiência de custódia tudo se resolveria em 24 horas. Ao final, vou dizer como é que você não vai ser preso em flagrante. Tá? Então, essa é a primeira observação muito importante em relação a essa reportagem. E ninguém ali na reportagem soube dizer. É óbvio que muitas coisas foram alegadas. Quem procurar a versão original aí da reportagem vai ver que o cidadão, que o empresário alegou a legítima defesa, e porque o cara foi ameaçado e tudo mais. Isso é outra história. E pode ter sido legítima defesa, sim. Tá? Só analisando todos os elementos. A minha segunda pergunta. A arma ilegal, porque a arma era ilegal, ela exclui a legítima defesa, sim ou não? Agora, veja, todas as vezes que eu mato alguém, tem um desdobramento jurídico, cara. Isso é natural. Isso é um peso para quem anda armado. Eu sei que se eu matar alguém, eu posso ser preso em flagrante, já vou te dizer como, eu sei disso. E eu depois vou ter que responder. Porque, afinal de contas, é só depois que tudo ficar claro é que nós sabemos que houve legítima defesa, que é um pai de família, que é um inocente. Todo mundo consegue entender? Então, a arma ilegal não exclui a legítima defesa. Permanece sendo legítima defesa. Então, use o que for preciso. Se você tiver lá uma arma CAC, uma arma de uso restrito, como colecionador, vai lá e usa a arma. Tá? Agora, o ideal, aí sim, vem a conduta da defesa pessoal. É você ter uma arma para a defesa. Porque como é que você vai justificar para o exército que a sua arma estava armazenada no cofre? Se você pegou e saiu atirando. E aí você pode ter um problema administrativo com o exército. Com o exército. Agora, se você comprovar que teve tempo de ir lá pegar, municiar, aí nem o exército vai te incomodar. Arma ilegal não exclui a legítima defesa. Esse é um ponto importantíssimo. Então, o que é que você deve fazer para não ser preso em flagrante? Já que imagina, velhinha grávida, tetraplégica, 90 anos, tem 2 bandidos para matá-la, ela pega uma arma e mata os 2 bandidos. Chega o delegado, em tese, vai prender. O que a pessoa vai fazer para não ser presa em flagrante? Simples, tá? Você tem que se apresentar na delegacia. A apresentação na delegacia, segundo a doutrina de jurisprudência, não permite a prisão em flagrante, a não ser que haja alguma má-fé, tá? Então, cara, isso se esse cidadão tivesse pego a arma, se apresentado na delegacia, porque não existe a hipótese de flagrante apresentar-se. Ou está cometendo, ou acaba de cometer, certo? Ou é perseguido, ou encontrado logo após. Não existe a situação de apresentar-se. Então, o que o indivíduo deveria ter feito? O que você deve fazer se matar alguém aí na sua casa? Pega a arma, vai para a delegacia, se apresenta e liga para o advogado. Preferencialmente, se o advogado chegar junto, melhor. Você conseguiu entender? Pô, atirei. Chama o SAMU complementarmente, porque você não quer matar. Lembra-se que você quer cessar a agressão. Você não quer matar. Não existe justificativa de você matar alguém para salvar uma televisão, salvar uma moto. Não existe. Agora, você tem medo da sua vida. Está temendo pela sua vida ou pela vida de outra pessoa. Alguém está passando, seu familiar, foi lá e está no escuro, não sei se está armado, não sei se está armado, está entrando em casa, está pulando o quintal, não sei se vai me matar, não sei se vai matar, pode ir lá e lascar o peão. Agora, não pode aqui dentro, eu mato, eu faço, aconteça. Ok, mas você vai poder responder. Então, veja aqui, eu tenho que fazer esse enquadramento completo. É por isso que o conhecimento é muito importante. Então, vamos lá, caso concreto. Estou aqui, vou dormir daqui a pouco. Tomar uma gelada, jantar, maravilha, alegria, minha esposa, minha família, vou dormir daqui a pouco. Vou ligar o alarme, vou colocar a trava na porta, já está a trava na porta lá. Inclusive, falha acontece todo momento, tá? Descia antes da live agora há pouco, estava a porta aberta. Fiquei no veneno já. Porta trancada, coloquei, vou dormir. De repente, toca o alarme. Opa, tem alguém lá fora. De repente, quando eu tô descendo, dou de cara com um bandido. Tô nele, cara. Tô. Quanto eu puder até cessar a agressão. Não acende a luz. A gente vai tratar disso. Tô até cessar a agressão. Pronto, cessei a agressão. Ok, tudo resolvido. Família, tudo resolvido. Todo mundo comigo aqui, ó. 190. Acabei de matar um cavalo. Atiraram uma... Matar não. Atirarem, eu não sei se ele morreu. Atirarem uma pessoa aqui. Vem pra cá. Vem pra cá. Tá bom? E vaza embora. Certo?
leva a sua arma. Quando você se apresentar à delegacia, mata o flagrante. É óbvio que existem 1 milhão de possibilidades. Você vai deixar o cara em casa, sozinho, a sua esposa. É claro que existe 1 milhão de possibilidades, cara. Mas a partir do momento que você consiga se apresentar, mata então o flagrante. Definitivamente. Tá? Definitivamente. E aí você tem que raciocinar. Para isso, você tem que ter um plano pré-concebido na cabeça. Você que tem arma em casa tem que ter um plano pré-concebido. Marcelo Adriano, se eu tiver que matar alguém, se eu tiver que atirar em alguém, vai ser assim, assim, assado. Eu acho muito difícil eu ter que atirar alguém aqui em casa, porque eu tenho barreiras, cara. Lembra que eu falei, a prevenção é mais importante que a reação? Eu tenho primeiro a prevenção. Até o cara entrar aqui dentro, eu já soube, eu já liguei para a polícia, eu estou aqui pronto, ó. Se ele conseguir vencer a última barreira, que é a minha porta, que é difícil, eu vou lascar o aço nele. Mas aí eu duvido que ele consiga entrar. Duvido que ele consiga entrar. Vocês conseguiram entender? Se esse indivíduo tivesse saído, o cara estava do lado de fora, meu irmão. Saía, pegava a arma para a delegacia, ele não seria preso em flagrante. Tá? É óbvio que tem interpretações, juiz, delegado e delegado. Mas você tem todos os requisitos para não ser preso em flagrante e para entrar com um habeas corpus e lascar com a vida desse peão ainda, se o cara ainda te prender. Então é assim que funciona. Por fim, eu vou fazer algumas observações aqui, ó, para que nós possamos exatamente entender o contexto. Primeiro, tenha em mente que sua vida e seus familiares é o mais importante. Esse deve ser o foco. Então, o foco é sobreviver. Na hora H, esquece o direito, esquece isso, sobreviva. A agressão à sua vida. Está entrando alguém, meu Deus, vai matar a minha e a minha família. Agora, se ele está indo já, aí não é sobreviver. Aí é vingança. Então, tenha em mente que a missão é sobreviver. E aí você tem que fazer o que for necessário. Tá? Se uma mulher, por exemplo, se sentir ameaçada por um cara desarmado e ela pega uma arma e atira, ela está cobertada pela legítima defesa. Se ela efetivamente se sentir ameaçada. Se o cara vier com a faca para mim e eu atiro, eu estou cobertado pela legítima defesa. Posso ter mais trabalho lá na frente? O ideal é que ele tivesse com um canhão atirando contra mim? Seria. Mas lá na frente eu vou provar. Tá? Lá na frente eu vou provar. Segundo ponto importante. Tá? A situação pode piorar muito rapidamente, sempre. Então não dê mole. Dei um tiro, o cara tá lá gemendo. Opa! Vou dar mole para esse cara, agora, coitadinho, vou dar aguinha para ele. Não, mantenha a guarda, chama a polícia do mesmo jeito. Mantenha a guarda e chama a polícia. Tá? Além disso, certo? Legítima defesa não é vingança, já expliquei. Proporcionalidade e paridade de armas. Tá? E essa proporcionalidade não é mesma arma. É arma que permita se defender. Como eu disse, o cara vem com faca, eu vou com arma de fogo, sem pensar, tá? Além disso, cuidado com o excesso. A partir da legítima defesa, o que passa é excesso. Por exemplo, o tiro de misericórdia. Aí já é excesso. Você foi lá, atirou, poupou, o cara caiu. Não representa mais ameaça. A partir do momento que ele não representa mais ameaça, isso é excesso. E o excesso é punível. Você é punido pelo crime, você deixa de estar acobertado pela legítima defesa. Eu peço que vocês procurem essa reportagem aí para ver as bobagens que os caras disseram aí, ao final dessa reportagem. Um monte de baboseira. Ninguém disse, o delegado não pode analisar a legítima defesa. Para isso, para não ser preso, apresenta na delegacia. Ninguém disse isso. Que era o mais importante. Valeu, galera.